Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Sim, existe um espelho de corrente degenerado, como em toda a família. Ele é muito usado em circuitos amplificadores de potência com par diferencial e até para polarizar amplificadores classe AB. Mas o espelho de corrente degenerado vem solucionar um probleminha dos espelhos de corrente normais. É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Esse é o circuito do espelho de corrente normal. O objetivo desse circuito é fazer a corrente de saída IO seja igual à corrente de referência. Isso é, que a corrente de saída seja um espelho da corrente de referência. O funcionamento é simples. Como os dois transistores são do mesmo tipo e as junções base-emissor estão exatamente em paralelo, então a corrente na base do transistor Q1 é igual à corrente na base do transistor Q2. Como a corrente de coletor só depende da corrente de base, as correntes de coletores dos dois transistores serão exatamente iguais. Então a corrente de coletor do transistor Q2, a corrente de saída, será igual à corrente de coletor do transistor Q1. A corrente de referência, esse é o espelho de corrente que todo mundo conhece. Na verdade, a corrente de saída é aproximadamente igual à corrente de referência. Isso porque a corrente de coletor do transistor Q1 não é exatamente igual à corrente de referência. Parte da corrente que vem da fonte de corrente é desviada para a base. Se o transistor for de alto ganho, então essa corrente de base vai ser bem pequena. Por isso é bom dizer que a corrente de saída é aproximadamente igual à corrente de referência. O circuito da figura é, na verdade, uma fonte de corrente que simula um espelho de corrente. Nesse circuito, a fonte de corrente de referência é substituída por uma resistência de referência ligada a uma fonte de referência bem estabilizada. Agora, a corrente de saída vai ser igual à tensão de referência menos a tensão de base emissor do transistor Q1 sobre a resistência de referência. No circuito do espelho de corrente com a fonte de corrente de referência, a impedância de saída vai depender da impedância de saída interna do transistor Q2, e essa impedância depende da corrente de saída. Quanto menor a corrente de saída, maior a impedância de saída, melhor o circuito. Então esse circuito é muito prático para correntes baixas, abaixo de 20 mA. O espelho de corrente normal é complicado de construir quando queremos uma corrente de saída diferente da corrente de referência. Uma solução é colocar transistores idênticos em paralelo. Por exemplo, para dobrar a corrente de saída, bastaria colocar dois transistores do mesmo tipo no lugar de um transistor Q2. Você pode colocar mais de dois transistores em paralelo para aumentar ainda mais a corrente de saída. Essa é uma solução possível e muito usada, mas tem uma limitação. Você só consegue múltiplos inteiros da corrente de referência. Claro que você pode obter uma corrente de saída menor do que a corrente de referência, dobrando o transistor Q1. Mas tem outra solução. A solução é o circuito da figura com as resistências de emissor. Esse circuito é chamado de espelho de corrente degenerado. Esse termo eu só achei na literatura portuguesa. No português brasileiro, não achei equivalente. E como os portugueses são os donos do nosso idioma, vou chamar mesmo de espelho de corrente degenerado. Vou analisar o circuito para determinar a corrente de saída IO. Nessa análise, vou considerar que a corrente de coletor é igual à corrente de emissor. Nesse tipo de circuito, os transistores deverão ter um ganho de corrente bem alto, acima de 100. Quanto maior, melhor. Então, a corrente na resistência R1 será igual à corrente de referência, e a corrente na resistência R2 será igual à corrente de saída IO. Conhecendo as correntes, eu sei as polaridades nas resistências. Desenhar as polaridades é importante para levantar as equações. A análise do circuito é simples, é só levantar a equação da malha, a malha da figura. Vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais a tensão na resistência R1, que é igual à corrente de referência multiplicada pela resistência R1, mais a tensão base emissor do transistor Q1, menos a tensão base emissor do transistor Q2. Vou considerar que os dois transistores são equivalentes, menos a tensão na resistência R2, que é igual à corrente de saída multiplicada pela resistência R2. As tensões da junção base emissor se anulam, passando a parcela com a corrente de saída para o outro lado da igualdade, isolando a corrente de saída, dando aquela ajeitadinha básica. Pronto! Essa é a equação da corrente de saída em função das resistências no circuito degenerado. Você pode simplificar o raciocínio pensando que as tensões nas resistências são iguais.
A impedância de saída desse circuito é muito mais alta do que a impedância do espelho de corrente normal. Isso é muito bom, mas para que o circuito se mantenha linear, é preciso que os valores das resistências de emissores sejam bem baixos, menores do que 500 ohm, e as correntes sejam baixas, menores do que 30 mA. Veja o exemplo da figura. A pergunta é: qual a corrente de saída? Vou pensar de forma completa, sem usar a equação determinada há pouco. Vou usar o raciocínio simples de que as tensões nas resistências de emissores são iguais. Então a corrente de saída é igual à corrente de referência vezes a resistência R1 sobre a resistência R2. Substituindo os valores e calculando, isso dá 6,67 mA. Se a resistência por onde passa a corrente de saída aumentou, a corrente diminuiu. Lei de Ohm simples. Claro que esse circuito pode gerar mais de uma corrente de saída. Essa configuração é muito usada nos amplificadores de potência. Uma fonte de corrente de referência bem precisa é usada para gerar mais de uma corrente para o circuito. A corrente de saída 1 é igual à corrente de referência multiplicada pela resistência R1 sobre R2. Isso dá 20 mA. A resistência tem metade do valor, a corrente dobrou. A corrente de saída 2 é igual à corrente de referência multiplicada pela resistência R1 sobre R3. Isso dá 40 mA. Se a resistência R3 é 1/4 de R1, a corrente de saída é 4 vezes maior. Você viu nesse tutorial o que é o espelho de corrente degenerado, muito usado nos amplificadores. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!